pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol do Videoverso e hoje eu vim fazer a resenha pra vocês do segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, A Fúria dos Reis, do George R.R. Martin. Então, pra quem não viu a minha resenha da Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro da série, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição pra vocês poderem acompanhar. E como esse é o segundo livro, eu vou tentar ao máximo não dar spoilers do primeiro, caso você não tenha lido, e claro, nem desse. Mas eu acho que algumas coisas vão ser inevitáveis, então desculpa se eu der algum spoiler. Bom, o título desse livro já é um pouco autoexplicativo. A Fúria dos Reis, reis no plural, porque por conta dos acontecimentos do outro livro, agora nós temos 4 pessoas disputando o reinado em Westeros. O Joffrey, que, teoricamente, é filho do Robert Baratheon com a Cersei Lannister, então, teoricamente, ele teria sucessão no trono. Depois temos o Renly Baratheon, que é o irmão mais novo do Robert, que é o que teria menos pretensão ao trono, de acordo com as leis de Westeros, porque ele é o irmão mais novo. Então com o falecimento do Robert, e com o boato de que Joffrey não é filho dele, o trono passaria para o outro irmão, o Stannis, que é o outro que tá tentando pegar o trono também. Só que ele é bem menos adorado que o Renly. O Renly, todo mundo gosta dele, ele tem apoio de várias casas, e o Stannis não, ele tem um apoio muito pequeno porque ele sempre foi muito rígido. Mas ele é um ótimo guerreiro. E o nosso quarto rei é o Robb Stark, que é o rei do norte, por conta dos acontecimentos com o pai dele no livro anterior. Ele estava marchando para King's Landing, que é a capital, e no caminho acabou virando o rei do norte. E ele quer separar o norte de Westeros para que o norte possa se autogovernar. Então, por enquanto, esses são os nossos 4 reis, enquanto a Daenerys não chega em Westeros. Falando de outros personagens, Jon Snow, que está lá na muralha, no Castelo Negro, vai em uma patrulha com outros irmãos da muralha para além da muralha, para as terras dos selvagens, porque está tendo muitos acontecimentos estranhos. Vários patrulheiros já desapareceram e os selvagens estão abandonando as vilas e indo se juntar em algum outro lugar. Os patrulheiros estão tentando entender por quê, qual é o perigo que eles têm que enfrentar potencialmente por conta dessa fuga dos selvagens. Então o Jon e os seus outros parceiros da Patrulha da Noite vão além da muralha, e lá eles encontram várias coisas, inclusive alguns selvagens, e uma que é a minha favorita, que é a Ygritte, maravilhosa, amo, que quando vocês lerem o livro ou assistirem a série vão entender por que ela é maravilhosa, mas eu amo a Ygritte. Enfim, prosseguindo. Quanto a Daenerys, ela está no Deserto Vermelho. Depois de tudo que aconteceu com o Khal Drogo no primeiro livro, ela pega o resto do Calazar que ela tem, que são muito poucas pessoas, e o Jorah, que é o escudeiro dela, né, pra tentarem achar um lugar pra ficar. Então eles andam por meses no Deserto Vermelho, sem comida, sem água, até que chegam numa cidade que chama Qarth. Nessa cidade tem um dos governantes, o Xaro Xhoan eu acho que é assim que se pronuncia, que acolhe eles e é super gentil com a Dany, dá vários presentes e tudo mais. Só que com o tempo você começa a desconfiar dele, de várias outras pessoas de Qarth. A Dany começa a ver segundas intenções por aí, e isso vai dar bastante problema pra ela também. Ela se encontra também com uma forma de magia que ela nunca tinha conhecido, então isso é muito interessante. Tem uma cena no livro em que ela tá no Templo dos Imortais, nessa cidade, e ela tem várias visões do futuro e do passado, e é muito interessante essa cena, é muito legal. E os dragões dela estão começando a crescer agora que eles estão sendo alimentados, que ela já aprendeu como alimentá-los, e inclusive é por eles que ela é recebida em Qarth, e por isso que ela é uma lenda, por conta dos dragões, e por isso também que as pessoas começam com segundas intenções e traições pro lado dela. Na capital, em King's Landing, a gente tem a notícia de que a nova mão do rei, já que tudo aconteceu com Ned Stark, é o pai da Cersei, do Tyrion e do Jaime, o Tywin. Porém, como ele está em guerra com o Robb e todos os outros reis do reino, ele manda o Tyrion no lugar. Então o Tyrion é a nova mão do rei, e ele começa a testar vários membros da corte para ver quem é fiel a ele ou não. E ele começa a fazer muitos inimigos com isso. Ele leva uma moça que estava com ele, uma prostituta que estava com ele, que é a Shae, e ele começa a se apaixonar por ela também. Então aí começa a haver um problema, porque a Cersei está procurando qualquer fragilidade dele que ela possa explorar. Então começa a ficar bem perigoso pros dois. E ainda na capital, a Cersei começa a perder o controle do Joffrey.
Ela achava que com ele virando rei, ele seria a marionete dela e ela mandaria no reino, mas na verdade ela é a rainha regente, mas ela é de fachada. Quem manda tudo é o Joffrey. O Joffrey manda matar qualquer pessoa, arrancar membros das pessoas completamente do nada por qualquer coisa. E ela tá perdendo o controle disso, então começa a ficar desesperador. O Tyrion tem que intervir em várias situações para que ele não faça loucura. Isso é muito interessante, a relação do Tyrion com o reino, a relação de poder do Tyrion, porque se você for olhar, ele é o mais inteligente da série. Então, ele é o melhor candidato a ser rei, porém ele não é necessariamente o candidato, ele é a mão do rei. Então é muito interessante os planos que ele articula por trás de todos esses peões que nós temos na capital, que são todos os membros do Pequeno Conselho, inclusive o Joffrey. Nesse livro tem uma cena muito interessante de rebelião na capital, em que os membros da realeza, Joffrey, Cersei e até a Sansa, estão passeando em uma liteira pela rua e as pessoas começam a se rebelar contra eles, porque não está chegando comida para o povo por causa da guerra nas terras fluviais, que é onde se planta a maior parte da comida do reino. Então não está chegando comida pro povo, só pro castelo. Então o povo se rebela, quase estupram a Sansa e daí entra o cão de caça, que é muito interessante porque a gente percebe que ele começa a gostar dela e ele a salva. Então é muito legal ver essa parte política do povo se revoltando contra a realeza. Além de tudo isso, nesse livro a gente conhece uma nova família, que é a família Tyrell, que é aliada do Renly Baratheon por conta do casamento do Renly com a Margaery, que é a filha da família. Porém, a gente começa a perceber que tem mais coisa no casamento do Renly e da Margaery que dá pra ver, que inclusive envolvem o irmão da Margaery, o Loras. Isso acaba causando um escândalo enorme, só que a Margaery continua lá porque o sonho da vida dela é ser rainha, porque o sonho da vida dela é ter poder. Então é muito interessante ver essa relação dela com o Renly e a relação com o Joffrey mais tarde, que ela vai acabar por conhecê-lo. É muito legal isso. Outra personagem que a gente conhece que é muito legal é a Brienne de Tarth. Ela é uma guerreira maravilhosa, que é apaixonadíssima pelo Renly, então ela começa a fazer parte da guarda real dele. Só que acontece uma tragédia ali e ela acaba por servir a Catelyn Stark e mais tarde a família Stark. Então a relação dela com a Cat é muito interessante ver os valores das duas e como uma é leal à outra. Isso é muito legal. Então, além disso, a gente é apresentado também a outra religião nesse livro, que é a religião do Senhor da Luz. É a religião adotada pelo Stannis como religião oficial do reinado dele, com a sacerdotisa a Melisandre, que é chamada também de Mulher Vermelha. E essa religião tem muita intolerância, então eles queimam itens da religião oficial dos 7 reinos, que seriam os 7 deuses novos, e até renegam também os deuses antigos para quem os nortenhos rezam. Então é muito interessante ver esse contexto histórico de intolerância religiosa que aconteceu muito na Idade Média e ver como a religião pode manipular certas pessoas e como isso se aplica no contexto do livro. É muito interessante. Eu gosto bastante desse livro, né? Dá pra perceber pelos elogios que eu faço, porque a trama que o George R. R. Martin cria é muito boa e além disso o universo é muito bom. Ele tem uns seres mitológicos que ele cria são muito interessantes. Os White Walkers, que são chamados de outros, ou Caminhantes Brancos, acho que depende da tradução. Os Filhos da Floresta, que não aparecem nesse livro, mas vão aparecer no futuro. Os dragões, então é muito interessante ver toda essa mitologia, toda essa história do reino e história, inclusive, da humanidade, história real, que ocorreu tudo na Idade Média. Então é muito interessante ver como ele aplica tudo isso aqui, é muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um joinha, porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Escrevam aqui embaixo nos comentários se já leram ou se querem ler esse livro. E até a próxima. Tchau!